Salve, salve! Seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do Avanço, onde estaremos falando hoje com Leandro Zago, treinador de futebol, com passagens pela base do Guarani, Ponte Preta, Corinthians e a mais recente pelo Atlético Mineiro. Falamos sobre formação da base, sobre o futebol de rua e sua influência nos comportamentos do atleta e muito mais. Esse vídeo e essa entrevista será dividida em duas partes. A primeira parte, onde falaremos mais sobre o futebol de rua e seu impacto, e até comentando sobre o elitismo no futebol. E a segunda parte, a gente entra mais na parte de formação dos atletas e nas dicas do Zago sobre quais caminhos devem seguir para as pessoas que estão interessadas em ingressar nessa área. Então, se você não é inscrito no canal, deixa sua inscrição, ativa o sininho da notificação e bora pro vídeo. Zago, em primeiro lugar, queria agradecer por você estar aqui, por estar me dando essa oportunidade. Pulando apresentações, né? Como todo mundo já viu no começo do vídeo e já te conhece, sabe quem você é, por onde você trabalhou. Hoje a gente vai falar um pouco aqui de formação de atletas e acho que para começar da forma certa, eu queria entender, você como treinador, como você enxergou, quais foram suas principais funções nessa formação durante a sua experiência no Galo, no Corinthians, na Ponte Preta e em onde você trabalhou? Olá, Gabriel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, eu acho que eu tenho vários momentos, né, Gabriel, dentro dessa formação que vão fazendo parte do amadurecimento, do crescimento como treinador. Eu acho que é um processo natural. No Corinthians, eu tive minha primeira experiência como treinador, né? Eu tinha sido preparador físico em clube, né? Em clube. Eu já tinha sido treinador em outras experiências, né? De equipes adultas, em escolas de futebol, mas em base de clube, o Corinthians foi o primeiro, lá em 2012. Então, eu tinha um viés sobre formação que era de muito conteúdo, sempre me apoiei nisso, então sempre me apoiei em formação. E quando eu digo muito conteúdo, não é muito conteúdo desconsiderando a idade, óbvio que eu respeitando a idade, respeitando as idades sensíveis, mas incidindo muito sobre o jogo, elementos do jogo, entender o jogo. E quando eu tive, depois da saída do Corinthians, eu tive uma passagem por equipes profissionais, né, pela equipe profissional do Guarani, como auxiliar, eu comecei a olhar muito para o jogador que chegava na equipe principal. Então, mesmo sendo uma equipe naquele ano de Série C, de Série Segunda Divisão de Paulista, eu comecei a olhar muito para o jogador que chegava e comecei a perceber que, na verdade, a grande dificuldade que se tinha do jogador era do ponto de vista individual, que muita coisa ele não percebia do jogo por questão individual. Então, isso já teve um impacto ali na frente, quando eu comecei a fazer o trabalho depois de eu sair do Guarani. Tive na Ferroviária, sub-20, depois Ponte Preta, sub-20 e vim para o Galo. Então, esses trabalhos já tinham um viés diferente. Já tinha um viés olhando do jogador para o jogo. Então, eu já queria pensar assim, como que eu posso criar metodologias e até na minha abordagem do dia a dia, que vão desenvolver mais a percepção do jogador sobre o jogo e não partir do jogo para o jogador. Então, os meus exercícios começaram a mudar um pouco o viés deles, a característica deles, e a minha abordagem sobre o jogador, ela começou a ser um pouco diferente. Então, ao invés de, por exemplo, eu me preocupar num primeiro momento em como criar uma estrutura para dominar determinado espaço, eu comecei a pensar em como ensinar cada jogador a dominar bem o seu espaço para, a partir desse domínio individual, coletivamente a equipe ser sólida naquele espaço. Então, se era linha, se era um losango, se era um triângulo, não adiantava a estrutura se cada jogador entendesse mal o domínio do espaço. Então, era importante que cada um deles, dentro do seu espaço de domínio, tivesse uma boa leitura sobre tempo, espaço, adversário, posição da bola, a ação ideal, orientação de corpo para abordar, né, para atacar, para defender, para poder ter um domínio sobre o espaço. E aí sim, com esse domínio individual, refinar as conexões coletivas, trabalhar em cima das conexões coletivas. Então, esse viés foi mudando ao longo dessa última década. Eu comecei a década com um viés e terminei a década com outro viés. Então, por exemplo, dentro desse trabalho no Galo, que você falou, os jogadores já de 2018 para cá, eles tiveram muito mais esse viés, já mais amadurecido pela passagem ali na Ferroviária, na Ponte Preta. Então, quando eu cheguei no Galo,
já estava muito já construída uma metodologia voltada para esse desenvolvimento individual do jogador. Acho até interessante você falar isso, até elimina um assunto que eu já ia tocar mais em diante, que sobre os métodos que você utiliza para a potencialização dos atletas durante a base. E eu queria até que você entrasse um pouco mais nesse assunto, já que você começou a tocar. Você citou um pouco sobre abandonar um pouco, né? A gente ficar preso. Vamos trabalhar o jogador, ele é lateral, vamos preocupar em tornar ele um lateral. Não, vamos preocupar ele em dar a função que a capacidade física, mental, técnica, tática dele oferece, né? E dentro disso, eu queria entender um pouco mais desses métodos que você usa. É bem isso mesmo. Você tocou aí num ponto bem sensível, que é a questão de mudar a ideia de posição para função, né? A gente olha muito para o jogador como se ele tivesse nascido com um rótulo na testa, né? Nasceu lateral, nasceu volante, quando na verdade são zonas diferentes do campo, com tarefas que acabam sendo diferentes pelo tipo de necessidade daquela função. Então é lógico que quando eu estou na zona de centro de campo, na frente da linha de defesa, onde fica mais um volante, ele tem demandas diferentes do que um lateral que joga na faixa lateral do campo, um atacante de lado. Mas o que muda é a forma de ocupar espaço, é entendimento sobre espaço. E, como eu disse, espaço e tempo, né? Sempre essa dupla tá junta, né? Espaço e tempo, essa relação. E aí é o que você falou sobre aproveitar. Quais são as valências do jogador? Qual o tipo de tarefa que ele é exigido mais nessa zona do campo? E como que eu posso potencializar essa tarefa a partir da função que ele vai exercitar? E será que a minha equipe ela tem jogadores capazes de exercitar determinadas funções para que me permitem, por exemplo, pressionar em bloco altíssimo? Será que a minha equipe ela tem tarefas que me permitem fazer perseguições individuais? Ou será que eu vou perder tanto duelo? Não é melhor eu tentar ocupar zonalmente o espaço para criar superioridade numérica? Então, a questão de posição e função, eu tenho que começar a pensar exatamente a partir disso, das regularidades que cada zona do campo vai demandar, das necessidades que cada zona do campo demanda, e aí sempre conectando ataque e defesa como uma coisa só. Então não é a necessidade para defender, é a necessidade para atacar, é a necessidade para jogar naquela zona, para ser dominante naquela zona. Eu acho que isso é o grande pulo do gato, esse é o grande segredo para a gente conseguir fazer com que o jogador seja dominante. Algo que eu tenho pensado bastante e que eu quero gerar no jogador. Ele precisa ser dominante no espaço dele, eu preciso empoderar o jogador. Como que eu empodero? Como que eu faço ele ser dominante? Com referências, com informações que vão gerar para ele muita ferramenta. A partir das ferramentas ele se encoraja, ele se empodera, ele é dominante, ele quer e aí a partir daí o jogo vai ser um jogo dominante. Porque como que eu vou construir um jogo dominante se o meu jogador ele não tem ferramentas para ser dominante naqueles espaços? Só porque eu quero que o jogo seja dominante? Eu acho que essa é a referência que a gente tem que pensar. E quando você fala isso, me vem à mente o seguinte: você gosta de trabalhar potencializando os atletas. Então, assim, a sua ideia de jogo vai ser toda construída a partir do que você tem em mãos. E até citando isso, a gente poderia citar alguns exemplos de atletas que você trabalhou, hoje em dia atuam em uma posição diferente, com uma função diferente. Se eu não me engano, o Guilherme Castilho é um exemplo disso, né? Se não me engano, ele começou na lateral, partiu para o Sim. meio. Sim, exatamente. Você tem dois pontos aí fundamentais que você falou. Primeiro, eu acho que o primeiro passo para o treinador é como é o meu grupo. É claro que qual que é a natureza do meu perfil de atleta em geral? Existe uma natureza, é homogênea, heterogênea? E qual é o perfil? Qual jogo eles me permitem jogar que vá potencializar o indivíduo e a partir disso potencializar o jogo? E não qual jogo eu quero. Eu vejo uma posição muito egoísta de alguns treinadores que falam, não, meu jogo é assim, eu tenho que propor o jogo assim, eu não abro mão disso. Não, peraí. Eu tenho que saber, né, o tempo que eu tenho de trabalho, todas as coisas, mas principalmente natureza. Qual é a natureza dos jogadores? Eu tenho alguns casos, né, de mudança de atleta que geraram, e na verdade vou citar alguns aqui que são até parecidos. Por exemplo, o Maicon, que é volante do Shakhtar Donetsk na Ucrânia. O Maicon, quando eu assumi o sub-15 do Corinthians, ele era um volante muito mais fixo. E eu via que ele tinha muito mais cara de quase um meia do que de um volante. E hoje o Maicon é muito mais um médio
Uhum. do que um volante de fato. Ele é um jogador que defende muito bem, que tem muita entrega física, mas ele é um cara que chega na frente, faz gol, né? No título do 2017 do Corinthians, várias vezes ele chegando, fazendo gol, sendo decisivo, né? Sendo importante, e lá no Shakhtar a mesma coisa. E o Guilherme Castilho passou por um processo parecido. Quando eu assumi a equipe sub-20 do Galo, o Guilherme Castilho me foi passado que ele era um 5. Eu realmente não o conhecia, tá? De fato, que ele era um primeiro volante e ele estava machucado, ele estava voltando de lesão quando eu assumi. Então, os primeiros 15 dias de trabalho, eu não tive ele no campo, Uhum. né? 10, 15 dias. Aí ele estava fazendo um processo de transição. E como ele demorou um pouco ainda para jogar, ele foi jogar só quando eu já tinha quase um mês ali de trabalho, praticamente, que ele foi voltar a começar a jogar, entrar nos jogos. Eu comecei a ver o seguinte: o Castilho, e aí que eu te falo, da natureza do jogador. Existem jogadores que eles gostam de estar posicionados mais presos a uma posição do campo, que eles querem dominar o jogo a partir de uma posição. Então, eles vão querer ser dominantes naquela zona. E tem jogadores que gostam de espaço para jogar, que eles querem dominar muitos espaços, e espaços que aparentemente são aleatórios, mas que cobrem uma faixa do campo muito grande. E o Castilho é isso. Ele gosta de cobrir uma faixa do campo muito grande. Então eu não posso pegar um cara desse e colocar ele como um cara um jogador que dentro da estrutura coletiva nós vamos pensar ali que a gente vai construir um jogo que vai ter estruturas fixas e estruturas móveis. Esse jogador ele se adapta muito mais às estruturas móveis do jogo, não às fixas. Por quê? Quando eu atacar, eu não posso ter um 5 com a natureza do Castilho, porque além de tudo ele vai me dar instabilidade defensiva, porque ele vai querer fazer a ação dele e quando eu perder a bola ele não vai estar na posição que ele precisa estar para a transição defensiva. E tem jogadores que se adaptam muito melhor a estarem nessa posição. E eu perderia a potencialidade que ele tem, principalmente no chute, né? Uhum. Chute e assistência. Ele não é um jogador de criar muitas interações em passe. Ele não é um jogador de criar muita interação em passe curto e jogo apoiado. E aí, tanto que a nossa equipe sub-20, ela não era uma equipe de passe curto e apoiado, porque ela não tinha jogadores com esse perfil. Se Sim. você for olhar para o Marquinhos, para o Castilho, né, vamos lá, o Mikael era lateral esquerdo, né, porque a gente não tinha ali, os nossos zagueiros não eram zagueiros tão habituados a saída curta sob pressão, eu tinha pouco tempo para treinar, então a gente teve que fazer um jogo mais direto, um jogo mais rápido, de definir a jogada e pressionar, sempre que possível, né? E aí é explorar essa natureza do jogador, né, Gabriel? E de fazer assim, ele gosta de dominar corredor. Então, eu gosto de médios que tem essa característica. Ele vai ser um médio. Eu vou colocar um jogador que tem um sentido mais posicional atrás dele, para poder Uhum. dar sustentação. E vou libertar ele para poder chegar na área. E aí, esses times de chegada na área, de batida, de trabalhar ambidestria, cabeceio. Eu até brinquei com ele que ele fez um gol de cabeça recentemente no Juventude, né? Uma bola de segundo pau, que é uma bola que eu cobrava muito dele. Eu falava, cara, você entra na área, mas precisa melhorar a definição no jogo aéreo, você cabeceia para cima, vai sobrar. E aí ele fez o gol, eu mandei o vídeo, né, e brinquei com ele. Porque justamente isso. E aí você vai refinando o tempo, a técnica do jogador ter melhor essa finalização da jogada, né? Ele saber finalizar, entrar no tempo certo. É um detalhe que parece bobo, mas que faz toda a diferença. Se ele chega antes, ele fica parado. Se ele chega depois, ele fica atrasado. É trabalhar esse time para o cara conseguir entrar no momento ali de finalizar a jogada. E quando você fala de tempo, né, o jogador ele não nasce com esse conhecimento, são contextos, né? O que ele carrega na bagagem dele é o que forma ele. E aí eu queria entender e te perguntar o quanto o futebol de rua influencia nessa diferença de um jogador mais móvel, de um jogador mais fixo. Se um jogador de rua ele consegue ser mais móvel, né? Ou ele vai ser mais fixo, ou não tem essa diferença. Então, vamos lá. O que eu penso, né, é que na verdade, assim, quando você fala dos grandes gênios do futebol, né, vamos falar dos grandes, os grandes, né, tô falando, vamos falar da minha geração, pelo menos, né, acho que não é nem da sua, por exemplo, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, esses caras que jogaram futebol, assim, num nível muito alto. O que eu penso que, na verdade, eles dominam eles têm uma baita coordenação motor e um domínio de tempo e espaço absurdo. Sim. Né? É o que eles têm. Basicamente é isso, eles têm domínio grande sobre leis da física. Né? Eles sabem que eu vou correr no zagueiro,
quando o cara apoiar o pé direito para roubar a bola, eu vou fazer um toque na bola que vai ser impossível que ele recupere posição, porque ele vai estar com todo o centro de gravidade apoiado. Uhum. Então o jogador tem domínio. Não, é intuitivo. É intuitivo. Ele percebeu isso no jogo de rua, né? Então a rua, Gabriel, ela tem esse papel de servir como experiência para o cara, né? De servir como essa experiência. Ele vai percebendo que se ele jogar com o quadril, se ele jogar com o apoio do marcador, é onde ele vai conseguir se virar. E eu acho o seguinte sobre a questão de rua. Eu não sei se. Eu acho que tem mais a ver com a natureza de cada jogador experienciando o jogador de rua. Porque eu acho que vai ter o cara que vai viver o jogo de rua e vai ser mais posicionado. Vai gostar mais de jogar num espaço menor. E vai ter cara que vai gostar de um espaço maior. Mas isso vai ter a ver com a natureza da pessoa. Como cada um interpreta aquilo. Sei lá, é mais ou menos como todo diretor de cinema provavelmente assistiu muito filme quando era jovem, né? Jovem, antes de ser diretor. E cada um foi para um caminho. Cada um viu muito filme, cada um foi para um caminho. Um vai fazer drama com determinado contexto, o outro vai fazer terror, o outro vai fazer comédia. O outro vai fazer a comédia, mas com outro viés, uma comédia escrachada, o outro vai fazer uma comédia mais intelectualizada, né? Então, assim, eu acho que a forma como cada um de nós percebe é o que faz diferença para o jogador criar o seu jogo, o seu próprio jogo, a sua própria identidade. E tem a ver muito com o seguinte, né? Para a gente fazer uma reflexão. Vamos lá. Geralmente, o que eu penso, aí eu acho que tem uma interferência genética muito grande nisso, porque o jogador vai perceber o jogo a partir das possibilidades dele. Eu falei isso recentemente numa entrevista, não sei se você acompanhou, até foi essa semana ao ar essa entrevista sobre tática e técnica individual. E eu falo o seguinte, a gente olha muito e discute muito hoje tomada de decisão do jogador. Sim. Mas antes do jogador tomar a decisão, tem um passo prévio, que são quais são as minhas possibilidades. Então, eu primeiro olho para mim. Então, quando um jogador tende a ser mais, vamos chamar de posicional, a guardar mais setor, geralmente é porque ele não tem geneticamente uma capacidade de cobrir grandes espaços, se isso foi por opção dele. Jogador que tem fibra rápida, que é leve, que tem energia, ele gosta de grandes espaços, ele curte, ele desfruta o jogo assim. Geralmente o jogador que tem um perfil mais mesomorfo, um pouco mais pesado, que não é tão rápido para tiros longos, mas que ele tem potência para ações mais curtas, ele vai preferir ser um pouco mais posicional, porque ele vai buscar domínio de espaço. Ele não cobre grandes distâncias, porque ele gasta muita energia se deslocando, porque ele tem um corpo mais pesado para se deslocar, né? E ele não tem uma fibra muscular que permite ele correr grandes distâncias com eficiência. As trocas de direção dele não são tão eficientes como de um jogador leve. Então, eu acho que tem muito a ver com a questão de você, quando você começa a jogar o jogo de futebol, você perceber as suas possibilidades, perceber o que você tem como ferramenta corporal biológica, perceber o que você tem como ferramenta corporal cognitiva, e aí você vai sentindo e se descobrindo. Então, a rua, ela para mim, ela é um lugar de descoberta, é onde você está descobrindo as suas habilidades e exercitando, claro, para que elas fiquem cada vez melhor. Mas eu acho isso, cara, e cada um vai percebendo. E o legal de quem começa a jogar futebol num lugar aberto é isso. Ele não vai começar com referências de alguém externo. Ele vai começar se percebendo. Então a rua, na verdade, é um lugar de autodescoberta, primeiro. E por isso que eu vejo que ela é tão rica. E quando eu falo a rua, que eu imagino que é o que a gente está falando aqui, é o futebol, é a pelada, é a Sim, brincadeira sim. no intervalo da escola, sem um adulto mandando, sem um adulto colocando regras, sem um adulto formalizando ali, sem árbitro, sem nada. É deixando o menino, a menina se descobrir quando tá ali praticando. Né? Sim. E por outro lado, é até interessante você comentar sobre isso, porque quando a gente fala futebol de rua também, a gente não fala só da pelada em si, né? A gente vê que os primeiros passos para um jogador, abaixo dos 12, 14 anos, é muito interessante ele ter essa diversidade, né? Ele ter um jogo mais dinâmico, com menos regras, para ele conseguir trabalhar esse cognitivo dele, para ele conseguir enxergar as possibilidades. Porque senão ele vai chegar um jogador que, como a gente pode dizer, com um cognitivo um pouco atrasado. E aí, quando chega um cara com essa capacidade um pouco menor, né, de entendimento, de lógica ali. Existe alguns métodos que pode potencializar essa capacidade dele?
Então, o ambiente de rua, ele justamente, né, voltando aquele cenário que a gente acabou de desenhar, ele justamente desenvolve muito por ser hostil. Então, ele é hostil. Ali, quem está ali constrói as próprias regras. Você tem o cara de 18 jogando contra o de 12 anos, que você não tem numa escola de futebol. E aí o que você falou, aí o atraso cognitivo daquele que está ali, né? Se ele está atrasado, ou ele corre atrás para poder se enquadrar, e nós temos isso da gente como humano, né? Que a gente está sempre querendo se enquadrar e ser pertencer a algum grupo. Então você não vai querer ficar fora daquela brincadeira. E aí você vai criar o seu caminho, né? Você vai criar o seu caminho. Vai criando uma solidez mental, porque é um ambiente extremamente hostil, né? Então, assim, se você briga, é você que resolve. Se você quer seu direito, é você que tem que brigar por ele ali. Se for escanteio, é escanteio, porque foi, eu vi. A justiça está ali também presente. Então, você começa a ter um ambiente em que você vive vários princípios de vida ali, simplesmente porque estão ali presentes e que você tem que se virar para que eles aconteçam. Então, a informalidade gera uma formalidade oculta no desenvolvimento do jogador por tudo isso, Sim, né? Por poder justamente reequilibrar. Então, um cara de 18, ele tem muita vantagem sobre o de 12, que para ele é muito legal, dá prazer, mas na verdade é muito mais rico o ambiente para o de 12 do que para ele, porque o ambiente é muito mais hostil para o de 12 do que para o de 18. O de 18 se impõe pela força. Não, foi isso, foi falta, foi não sei o quê. Ele não precisa brigar muito, ele não precisa discutir, não precisa ter argumento. Os meninos mais jovens, sim. Então a rua, ela meio que vai se equilibrando, né? Esse ambiente, ele vai se equilibrando por causa disso. E aí, claro, quando você vai para um clube, você tem que formalizar algumas coisas que são parte de um processo. A categoria tem 2 anos de distância, você já não coloca. Tem alguém que está ali propondo os exercícios, propondo regra, propondo os desafios, tem a competição formal com o árbitro. Então, você tem que estruturar tudo isso. Mas se você conseguir entender o que é a real essência do jogo de rua, você consegue gerar muitos comportamentos. Porque, para mim, Gabriel, o mais importante no jogo de rua tem muita coisa, mas assim, não é só a questão técnica, de habilidade técnica do drible. A questão é a atitude que você tem que ter para jogar na rua. Então eu acho que no treino, no dia a dia, você tem que gerar isso. Isso você gera no treino dentro do clube. E eu gero muito isso. Tem dia que o treino tem que ir para porrada um pouco, entendeu? Porque as coisas não estão andando como devem, então o treino tem que se soltar um pouco mais. E você vai ter jogadores que vão estimular isso e vão provocar jogadores. E qual que é a reação dele do ponto de vista emocional? E aí você vai gerando um ambiente de aprendizado nisso. Você vai gerindo isso. Pô, a sua resposta vai nos dar um cartão vermelho no jogo. É isso que a gente tem que ter. E aí a gente vai trabalhando isso ao longo das sessões, ao longo do tempo. Mas a gente tem que criar algumas coisas dessa hostilidade dentro do campo. Porque o futebol é isso, cara. Senão a gente fica num futebol muito formal, muito, como que eu posso dizer, muito elitista de comportamento. E o futebol é um jogo muito mais ligado às classes mais pobres, a gente tem que sim. admitir isso. Ele se popularizou por isso e ele tem que transmitir essa energia para quem está assistindo. O jogador que vai jogar futebol, ele tem que saber que ele tem que transmitir essa energia. Ele não pode simplesmente entrar em campo, ser um bom passador, um bom desarmador, um bom chutador, ele sai de campo e nada aconteceu. Ele tem que transmitir para quem está assistindo muito envolvimento com o jogo. Ele tem que fazer as coisas bem, ele não pode ser contaminado emocionalmente pelo jogo, né, a ponto de tirar ele, desestabilizar, mas ele tem que ter uma conexão de energia com o jogo que vá transmitir para o torcedor, que vai pagar para assistir ele, algo mais do que simplesmente um monte de ação técnica boa ali. Tem que ter uma conexão emocional sendo transmitida. E isso vai acontecer quando você resgatar esse ambiente do que é a essência do jogo mesmo, né? É porque é engraçado você falar isso, porque teoricamente um jogador formado em grandes clubes, né? Não só grandes clubes, mas com uma base boa, o mínimo que ele tem que ter é alguns aspectos técnicos aprimorados, né? A gente vê muito supervalorização dos jovens em alguns momentos. Ah, ele tem um bom passe, ele tem um bom drible. Mas assim, o futebol é um jogo de várias valências, né? A gente tem o mental, a gente tem o emocional, a gente tem o tático, tem o técnico. Então não basta só ele ter um bom passe, ter um bom chute, ter um bom cabeceio, que isso não é o suficiente para o futebol de hoje em dia, né? E aí, foi engraçado você comentar sobre classes, né? No futebol, assim como na sociedade, tem pessoas de diversas formas, com diversas personalidades. Para você, como foi se capacitar e o que você buscou para se capacitar
para ser um gestor de pessoas? Então, isso para mim, né, o que acontece hoje, que eu vejo, Gabriel, comigo, acontece um negócio na avaliação do meu perfil pessoal e profissional que é até estranho para mim, porque eu me casei com 30 anos e eu moro hoje numa região um pouco mais central aqui de Campinas. Mas eu até 30 anos eu morei com meus pais antes de casar e eu sempre morei na periferia de Campinas. Sim, Até os 11 anos eu morava na Coab de Campinas, né? Então eu morava na Coab. Depois eu mudei para um bairro que era 2 quilômetros de lá, mas tinha um perfil muito parecido. E então, assim, a minha linguagem, ela, apesar de eu gosto de ler, gosto de estudar, falo sobre muitos assuntos, mas a minha linguagem ela é muito facilitada com o atleta, porque na verdade, cara, eu sou um cara que eu tenho a minha vivência até 21, 22 anos, antes de eu começar a entrar forte assim no mercado de trabalho, em que eu podia estar mais em casa, eu tinha muita ligação com esse ambiente de futebol, cara, de rua, cara, essa coisa um pouco mais conectada, né, com esse futebol que a gente chama de futebol raiz, né? Então, estudar, ter conhecimentos, me aprimorar, na verdade, tem que servir para potencializar a minha chance de me conectar com o futebol e com quem pratica o jogo e com quem torce o jogo, com quem torce né, com o torcedor que está lá para torcer e assistir o jogo. Eu não posso usar o conhecimento acadêmico para me distanciar, para me elitizar, para poder falar uma linguagem que distancie. Então, ao mesmo tempo que quando eu estou aqui com você numa entrevista, a gente pode usar umas linguagens em alguns momentos um pouco mais técnica, um pouco mais aprofundada. No meu dia a dia com atleta, numa coletiva de imprensa, eu preciso ter outra linguagem, porque eu estou me comunicando com o atleta, estou me comunicando com o torcedor, eu tenho que transmitir todo esse conhecimento numa linguagem acessível, porque senão eu estou elitizando, eu estou tirando aquele cara que faz parte da base do futebol, eu estou tirando ele daquilo que é o que ele quer viver, daquilo que é o que ele quer jogar. Então, essa minha formação, ela foi sempre nesse intuito, cara, de buscar conhecimento, um conhecimento que me aproximasse da conexão com o jogador, dando para ele uma informação que fosse útil. Porque olha só, tentei ser jogador, todo aquele caminho, tal, jogo bola, joguei. Hoje tenho jogado um pouco menos por virtude da falta de tempo, de estar fora de casa, tal. Mas assim, com certeza meus jogadores são muito melhores jogadores do que eu fui. Eu não tenho sim, dúvida disso. sim, Então, eu posso me posicionar como alguém que soberano, alguém que está ali e que vai ensinar algo que eles não sabem, algo que eles não são capazes de aprender. Não, é o contrário. Eu tenho que levar informação que dê um plus naquilo que ele joga, alguma informação que vá contribuir para que o jogo dele seja melhor. Porque, com certeza, na idade dele, eu não era tão bom jogador como ele, não enxergava o jogo como ele já enxerga. É que hoje eu tenho 20 anos a mais que ele. Eu me preparei, eu estudei, eu vi inúmeras equipes jogando, eu assisti palestra de inúmeros treinadores, e isso me dá a bagagem para eu poder chegar para ele e falar, pô, esse conhecimento, esse conteúdo, mas eu tenho que criar os caminhos através de sessões de vídeo que sejam úteis, através de exercícios muito simples, através de informações muito práticas que vão contribuir, que ele vai falar, pô, isso tem sentido para mim. Eu fico melhor se eu fizer isso. Então, eu não posso ter aquela ligação do eu professor sei, meu atleta não sabe. A minha preparação, o meu estudo é para colocar a gente num nível em que eu tenha que ser ali alguém que esteja em parceria com o crescimento individual dele. uhum, Claro que você precisa garantir uma hierarquia que ela faz com que o processo ande. Então tem que saber bem quem dá as diretrizes do processo e quem é responsável por jogar. Ok, mas numa relação totalmente de ensino-aprendizagem, nunca numa relação de dominação, jamais, entendeu? Até porque a minha escola de formação, de graduação, né, a Unicamp, que foi a faculdade que eu frequentei, ela tem um viés, né? Eu vou falar tinha porque quando eu estudei, eu imagino que ainda tenha. Tinha um viés extremamente construtivista. Então, o conhecimento ele é feito a partir da relação professor-aluno, não do professor ensinando o aluno. Então, eu sim. preciso que a relação seja muito saudável, que ela seja uma relação de confiança, uma relação bem estruturada. Eu confio muito em processo, então eu sei o quanto que o tempo faz diferença. E aí, a partir disso, sim, tudo isso vai se construindo com o tempo.
certeza. Eu acho até interessante você tocar esse assunto, porque quem consome futebol, existe pessoas de vários níveis. Aqueles que só quer torcer, aqueles que querem analisar, aqueles que querem ter mais informações, saber curiosidade, saber viver dentro do clube. E eu vejo um movimento atualmente de, assim, elitismo, né? Quando a gente vai tratar o assunto, às vezes a análise é feita de uma forma muito rebuscada, criando muitos nichos, criando uma bolha, que aí acaba criando um estereótipo de que, nossa, esse pessoal, esse tipo de futebol é chato. Ah, eu gosto do futebol raiz. Ah, é 4-4-2 e pronto. Um exemplo, né? E Uhum. assim, eu acho que isso é um perigo, sabe, para todo esse processo, ainda mais no Brasil, onde a difusão de conhecimento é tão complexa, seja nas escolas, seja no futebol, seja em outro esporte. E é engraçado quando você fala isso, que você, como um treinador, uma pessoa que viveu um ambiente e vive o ambiente do futebol, tem esse entendimento. Eu acho que é até uma lição, né? Pra gente sempre colocar o pé no chão e aprender, realmente aprender que, assim, futebol é democrático, é para todo mundo e a gente tem que trabalhar isso. Ó, ô Gabriel, assim, uma coisa que eu acho que é do momento nosso como sociedade mundial é os nichos. Vão acontecer os nichos. Cada um vai viver o futebol que gosta. Um vai viver o futebol taticamente, um vai viver emocionalmente como torcedor, um vai gostar da polêmica. E eu acho que tem futebol para todo mundo. Tem Sim, futebol para todo mundo. O que eu estou te dizendo é que, como treinador, na minha comunicação, eu tenho que me comunicar bem com o jogador e com a torcida. E quando eu falo torcida, por exemplo, se eu pegar um time como o Galo, quase 9 milhões de torcedores, vamos pensar nessa massa. Quantos milhões tem determinada formação, quantos milhões tem determinada formação? Só que eu tenho que me comunicar com a torcida. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Quando eu der uma entrevista coletiva, eu tenho que saber, eu tenho que me conectar. Então, se eu pegar e começar a querer ser o treinador tático, eu vou me conectar com quantos por cento da torcida? Não, eu tenho que passar uma mensagem clara. Agora, se eu for lá dar uma aula na CBF, se eu for dar uma aula na CBF, eu vou usar uma linguagem técnica, porque eu estou falando para treinadores. Lá eu estou falando para treinadores e os caras precisam saber estruturar o conhecimento dessa forma. Porque estruturar o conhecimento em palavras é importante para que a gente consiga ter um domínio sobre ele mentalmente e consiga aplicar. Agora, na hora de eu passar a mensagem para a prática, eu não preciso usar. sim, Eu não preciso usar aquelas palavras. Mas entre os profissionais é igual um engenheiro. O engenheiro, quando ele vai construir um prédio, se ele estiver conversando com outros engenheiros, ele vai usar linguagens técnicas entre eles, que a gente, quem não é engenheiro não faz nem ideia do que seja. Mas na hora que ele vai explicar para quem está pagando ele, para quem está pegando aquele prédio que não é profissional da área, para quem está construindo, ou uma casa, ele não pode usar a linguagem técnica. É a mesma coisa a gente, entendeu? Como treinador. E eu me preocupo muito com isso. E eu vejo que treinadores que conseguem acessar essa linguagem com torcedores criam muito mais conexão. E eu vejo que esse distanciamento está acontecendo porque o futebol se elitizou 20 anos para cá. É muito futebol em TV fechada, pouco futebol em TV aberta. Isso fez com que o futebol se elitizasse muito. Eu vi durante o início da pandemia no passado que quando passavam jogos de Copas do Mundo antigas, a mobilização que foi, e eu achei estranho porque aqueles jogos passam sempre na TV fechada. Mas é aí que eu me liguei, na TV fechada. Talvez sim, menos gente tenha TV fechada do que a gente imagine. Então, por exemplo, eu tenho que saber me conectar com o torcedor e falar a linguagem. Por que a TV aberta ainda é massificada, apesar dela estar perdendo espaço? Porque ela tem uma linguagem, a TV fechada tem outra. O futebol veio para a TV fechada. Mas se ele só se comunicar com o torcedor da TV fechada, ele não vai conseguir falar com a massa. E aí nós estamos perdendo pessoas, perdendo interesse. Hoje o futebol tem muitos concorrentes e o concorrente não é o seu clube vizinho, o concorrente é a sala de cinema confortável, é o Netflix, é o jogo online. E se eu não me conectar com o torcedor, ele vai para esses caminhos e nós vamos perder aquela pessoa que ela é fundamental para o futebol. Porque no futebol existem duas coisas fundamentais: jogador e torcedor. O resto é acessório. E assim se encerra a primeira parte da entrevista com o Leandro Zago. Então fique atento que a segunda parte logo logo estará no canal. Como já disse, não se esqueça de deixar sua inscrição, ativar a notificação e deixar o curtir aqui embaixo. Beleza? Obrigadão, tamo junto, valeu!